Temos aqui o Pentecostes dos pagãos. Durante o ensino de Pedro, o Espírito de Jesus encarnou em todos os pagãos romanos que lá estavam. Da mesma forma como no primeiro Pentecostes, todos passaram a falar em outros idiomas. Então, em Atos 2, como vimos, houve o Pentecostes dos judeus e agora, Atos 10, o Pentecostes dos pagãos. Pedro ficou emocionado ao ver o Espírito se manifestar neles, sem distinção de pessoas. Reuniversidade X, aula 23, 2 destaques. Primeiro, prosseguimos com os extraordinários ensinos de Paulo, iniciando com: a Bíblia é sagrada? A essência dela, sim, pois a finalidade da Bíblia foi mostrar que o ego do homem, que é frágil, nunca poderá salvar-se por si mesmo ou obedecendo regras. E Paulo ainda afirma: o ego habita em nossa mente, nós somos duais e por isso fazemos o que não queremos e depois nos sentimos culpados. Veja que quando queremos fazer o bem, o ego já está ali, argumentando para não fazer. Por isso, Paulo diz: na nossa consciência, o Criador deixou o desejo de fazer o que é correto, mas também o ego. Preste atenção, a maior prova da existência de Deus não é a Bíblia, nem mesmo a geometria sagrada escancarada na natureza, mas sim a atitude humana perante a sua consciência. Se não existisse Deus para equilibrar o cérebro humano, todos nós já teríamos nos destruído. Segundo destaque, no verso 20 do capítulo 16, Paulo afirma que, em breve, todo o ego será destruído. Contudo, nas Bíblias foi traduzido: Satanás será colocado debaixo dos nossos pés. Sendo que Paulo está apenas usando uma expressão com o intuito de mostrar que o inimigo, diabolos, adversário que luta contra nós, o ego que atrapalha, que existe no coração, será destruído. Reuniversidade X, aula 27, 5 destaques. Primeiro, em 1 Coríntios 11, Paulo trata acerca da mulher usar o véu. Entenda que naquela época, quando uma mulher não usava uma cobertura na cabeça, significava que ela era livre, que não tinha contrato com homem algum. Logo, as casadas deveriam cobrir a cabeça, obviamente, para não desonrarem seus maridos. Agora veja como algo tão simples tornou-se um dogma. Muitas denominações determinam que as mulheres usem véu ou as proíbem de cortar os cabelos, baseado em textos como esse. Terceiro destaque. No capítulo 12, Paulo trata acerca dos dons humanos. Uns ensinam com sabedoria, outros com conhecimento, outros pela fé. Através de alguns, o Criador interfere até para milagres, naquela época, pelo todo. Outros vaticinam, outros discernem, outros falam idiomas, outros interpretam esses idiomas. Esse texto é utilizado pelo sistema religioso para defender línguas dos anjos, sendo que nunca houve um anjinho alado falando em língua desconhecida. Línguas são idiomas diversos por meio dos quais o Espírito falava para a propagação do Evangelho. Tanto que quem falava não interpretava, porque o dom não era para a pessoa, era para o todo. Inclusive, Paulo orientou que não usassem o dom sem turistas que necessitassem ouvi-los. As línguas foram uma interferência divina dada para que os que não sabiam da verdade pudessem conhecê-la. Aula 28 da Universidade X, 2 pontos essenciais. Número 1. Paulo diz: assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Não é com reencarnação deste corpo feito de carne e sangue que nós reviveremos. E ele continua: nem todos os homens morrerão, mas aqueles que estiverem vivos no primeiro dia do reino serão transformados em um abrir e fechar de olhos. Pasme, mas infelizmente as igrejas pentecostais com milhões de pessoas no mundo acreditam que aqui Paulo trata de arrebatamento da igreja, de rapto secreto. Mas em momento algum o texto fala sobre, mas sim acerca da alquimia da matéria, a transformação do corpo de carne em um corpo etéreo perfeito. Metaforicamente, na 7ª trombeta, os corpos serão poderosamente transformados, passando pela morte e renascimento em um lapso de nanotempo. Não serão levados para um suposto céu para serem poupados da tribulação. Deus não age com privilégios. E nem faria sentido, pois o reino será aqui. Esse texto trata tão simplesmente do fato de que não faz sentido para quem estiver vivo precisar morrer e depois ressuscitar como os outros que morreram antes.
Segundo ponto, Paulo enaltece o que é ser cheio do Espírito. É ser como Jesus, segundo a sua imagem. Não é sentir, orar, jejuar, preocupar-se com vestes. É evoluir, se libertar de dogmas inúteis. E Paulo finaliza. A primeira Bíblia tem a luz de Moisés, que acaba. Mas a segunda Bíblia tem a luz de Jesus, que nos transforma de glória em glória, de luz em luz, de evolução em evolução. Jesus é o homem que fica no pátio do templo e não dentro dele. E Paulo ainda diz: eu sou professor da nova Bíblia, isto é, não mais da letra, mas do Espírito, pois a primeira Bíblia escrita é usada apenas para matar, roubar e destruir, mas a segunda, que é invisível, é escrita na consciência. A primeira Bíblia escrita em tábuas trouxe apenas morte e condenação. E olha que ela veio com uma glória tão grande que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do seu resplendor. Mas a segunda Bíblia tem ainda maior glória e brilha muito mais. E comparando a segunda com a primeira, sinceramente, a glória da primeira desapareceu. Por que então as igrejas ainda estão na primeira Bíblia? Porque o véu nunca foi rasgado. Somente o Cristo original pode removê-lo das mentes das pessoas. É um triste fato. Até os dias de hoje, os religiosos só leem a primeira Bíblia, provando que o véu está cobrindo seus corações. Usam o nome de Jesus, mas o púlpito é grego e o altar é judaico. E vivem com os dogmas como na época de Moisés.